Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa sexta-feira abençoada. E é sempre abençoada porque a gente fala sobre a palavra de Deus. Segundo a João 1,9 diz: quem permanece no ensino de Cristo tem o Pai e também o Filho. Nosso alvo aqui é o ensino de Cristo, é falar da palavra que é o próprio Cristo. Você sabe, como sempre, que você pode participar desse programa. Aliás, a sua participação ela é imprescindível. Através do nosso WhatsApp, você manda a sua pergunta, aquela dúvida, aquela dificuldade, porque às vezes é difícil assim, contextualizar a palavra de Deus, compreendê-la, né? E aqui, nesse programa, a gente tem a chance de clarear aí um pouco as nossas ideias, tá? O nosso WhatsApp é o 9999-72005. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. E esse programa, ele vai ao ar à noite também. Ele pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia e boa noite para aqueles que estiverem me ouvindo à noite. Para quem estiver na internet também. Na internet, né? Ok? Então, vamos compartilhar a palavra de Deus. Quero responder você dando a notícia e trazendo à memória o que pode dar esperança. E certamente a sua pergunta ela é uma manifestação de fome pela palavra. A fome pelo conhecimento do Senhor é legítimo. Jesus disse em João 17:3 que a vida eterna é essa, que conheçamos ao único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Ele enviou. Desta sorte, desta forma, queremos trazer ao seu coração o conhecimento do Senhor. Em Jesus nós temos a resposta, a alternativa, o suprimento, a provisão para todas as necessidades, a resposta para todas as dúvidas. E a palavra de Deus, ela testemunha, ela é o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, mande a sua pergunta, não saia daí, fique conosco, porque eu tenho certeza que as perguntas que alguns irmãos já fizeram vai te surpreender, né? E que o Espírito Santo me capacite a te surpreender também com a resposta, né, Raquel? É isso aí, amém. Vamos começar aqui com a pergunta do Gessé, pastor. Ele diz o seguinte, me disseram que muitas coisas que chamam de obra de Deus não passam de obra humana. Como ter certeza que o que eu estou fazendo é obra de Deus ou obra humana? E ele ainda conclui aqui, pastor, eu não quero chegar no céu e receber a notícia de que tudo o que eu fiz não valeu de nada. Olha só, isso é importante. A Bíblia fala sobre isso muito claramente. Em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, deixa eu abrir a minha Bíblia para falar com mais propriedade, de maneira mais alinhada com aquilo que de fato é. Aqui está falando de demonstração e avaliação de obras diante de Deus. Bom, em primeiro lugar, para você compreender, a Bíblia diz que pela graça, mediante a fé, sois salvos. E isso não vem de vós, não vem de obras para que nenhum homem se glorie de alguma coisa diante de Deus. Não é que Deus quer a prerrogativa dessa glória vã. Não. É porque o homem não pode coisa alguma. O homem nem escolheria a Deus. Nós não escolhemos a Deus, é Deus que nos escolheu. Você pode conferir em João 6, versículo 44 e João 6, versículo 65 e também João 15, 16, ok? Só para você entender que nós fomos escolhidos por Deus. Portanto, escolhidos por Deus, mas o que a gente faz? O mesmo texto, dentro do mesmo contexto, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé, diz assim, olha, vocês, depois escolhidos por Deus, salvos, vocês são feituras de Deus, imagem e semelhança do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, se vamos andar ou não nessas obras, haverá um julgamento. São obras de fé, não obras humanas.
Deus preparou são obras e boas preparadas por Deus. Elas estabelecem um caminho pelo qual nós devemos caminhar. Mas, como disse João capítulo 3, versículo 10, diz assim, Paulo dizendo, segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. E outro, que são as gerações que viriam depois de Paulo e todos convertidos, edificam sobre esse fundamento. Agora, ninguém pode lançar outro fundamento, que é Cristo. As obras que Deus aceita é aquelas que são praticadas em Cristo Jesus. Contudo, aí vem a avaliação das obras, Raquel. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, tem duas categorias de obras: ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira e palha. Madeira, feno e palha. Qual a diferença dessas obras? Uma é obra divina, outra é obra humana. Uma tem muita aparência, mas qualquer fogo queima. Qualquer juízo reprova. Agora, ouro é glória de Deus, prata é a redenção de Cristo, pedras preciosas é o trabalhar contínuo, demorado do Espírito Santo que transforma. Essas são obras que, se você chegar com elas diante de Deus, o fogo não vai queimar, vai prevalecer. Aí a Bíblia diz, se você chegar diante de Deus e você apresentar essas obras e elas permanecerem, porque você edificou corretamente com ouro, prata e pedras preciosas, então obras que têm valor, têm preço, têm custo, tem dedicação, tem renúncia. Agora, não é força de braço, né, gente? É fazer na dependência de Cristo. Essas obras estão intimamente relacionadas a Deus. Se o que você faz está intimamente relacionado ao Espírito Santo, será ouro, será prata e será pedras preciosas. Mas dá para citar algumas na prática, pastor? Olha a dependência de Deus. Na prática, né, você pensa assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Na prática objetiva é o que está escrito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. Que outras coisas? O que Jesus mencionou em Mateus capítulo 6. O que antecede o versículo 33, onde ele mencionou isso. Agora, o reino de Deus. O reino de Deus é ser missionário na África. É ser missionário no Oriente Médio. É ser missionário na China. Não, isso é só uma mera consequência. É um fruto do que é o reino de Deus. Aí a Bíblia explica a Bíblia. Está escrito em João 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é fazer nem deixar de fazer. Não é comer isso e não beber aquilo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça de Cristo, conquistada na cruz, que nos redime da nossa culpa, a paz que isso promove e a alegria resultante dessas coisas de Cristo. Você vivendo nessa dimensão, nessa justiça, nessa paz e alegria, tudo que você fizer vai ser aceito diante de Deus. Não dá para nomear o que é e o que não é. É tudo ao seu redor. Dentro de casa, você vai ser o marido, a esposa ou o filho que vai glorificar a Deus. São obras de justiças aceitas. No seu trabalho você vai expressar a glória de Deus. Será uma obra aceita. Por quê? Porque você vive na dimensão do reino de Deus, que é da justiça de Cristo, a paz que ela gera e a alegria do Espírito Santo. Vivendo nessa dimensão, o que você colocar a mão e fizer será feito para a glória de Deus. Será ouro, será prata e serão pedras preciosas. Amém. Amém? Deve fazer tudo na força de Deus, né? Tudo. Porque uma pessoa pode ser um missionário, até morrer em favor de algumas pessoas, mas se ele não tiver fundamentado na fé em Cristo, inclusive essa obra vai se perder, né, pastor? Vai perecer, o fogo vai queimar, será reprovada. Deus aceita aquilo que é feito na força dele.
Não é na força nossa. Moisés, aos 40 anos, a Bíblia diz que ele era poderoso em obras e em palavras. Ou seja, ele tinha palavras, mas era articulado. Era bom de argumentação, de articulação, mas era bom em realização. E ele achou que poderia. Sabe o que Deus teve que fazer? Levar ele para o deserto de Midian, para mostrar para ele em qual força que deveria ser a libertação do povo de Israel. Olha, e aos 80 anos ele volta. Aí ele já dizia o seguinte: não posso mais, não posso. Manda Arão, faz isso, faz aquilo, manda outro. E Deus forçou a barra com ele e foi mostrando o poder na fraqueza. Quando Moisés se sentiu fraco, o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele. Essa é a obra que Deus aceita. Amém. Eu me lembro de uma vez ter ouvido a palavra do pastor Aloysio. Ele diz que Deus, às vezes, ele permite que a gente chegue no final de nós mesmos. Sempre. Parece que é aí que Deus começa mesmo, de fato, né? Pastor, eu tenho a pergunta aqui da Fabiana e ela diz aqui, mudando completamente de assunto, ela fala: por que os pecados de Jeroboão são constantemente lembrados? O que esse cara fez de tão terrível? A primeira coisa que ele fez, um governo, ele tem que trabalhar em primeiro lugar pela unidade do povo. E o que Jeroboão fez foi uma super taxação tributária que gerou uma guerra civil, uma divisão do reino. A partir de Jeroboão, o reino divide, então é reino do norte e reino de Judá. Um reino uma parte tinha 10 tribos e a outra, Judá e Benjamim, 2 tribos, ok? E isso é um problema muito grande. Ele descentralizou o culto em Israel. O culto deveria ser em Jerusalém, no Monte Sião, onde estava erigido o templo de Salomão, por uma ordem expressa de Deus. E ele rachou a glória no meio. Aí ele determinou que o culto estivesse em outros lugares, em mais 2 lugares. Instituído essa bagunça, o que vem a partir disso, a reboque, o povo esfriou espiritualmente, o povo distanciou do Deus verdadeiro. O culto, que era espiritual, se tornou meramente religioso. O que era para ser uma coisa inspirativa se tornou meramente institucional. O que era para ser um mover se tornou um movimento e depois um monumento. E por consequência, uma delas, entre as mais graves, a idolatria, ok? Então é por isso que ele é lembrado que ele abriu porta para um reino de reis perversos. Essa desobediência, ela não terminou com a morte dele, porque muitos outros reis perversos se levantaram em Israel. E infelizmente, do conjunto de 29 reis, enquanto Israel existiu como nação, só 5 obedeceram a Deus. Só 5 andaram e fizeram o que era conforme o coração de Deus. Os demais desagradaram em muito ao Senhor. Então começou por Jeroboão esse tempo difícil de frieza espiritual em Israel, eu diria. Ok, agora a pergunta da Carmen, ela quer saber a respeito da rotina de Jesus. Jesus tinha uma rotina, e ela diz aqui, o ministério dele era itinerante, mas ele tinha um planejamento? Sim, claro que ele tinha. Ele não tinha iPad, não tinha papéis para programar uma agenda, né? Para que a parte administrativa e de secretariado de Jesus programasse a agenda, né? E tivesse lá uma mala direta que comunicaria os seus ouvintes: em tal dia eu estarei em Cafarnaum, em tal dia eu estarei em Jericó e assim por diante. Não, mas a Bíblia diz, olha só, para você entender a obra de Jesus, é só você ler no batismo de Jesus. Você vai entender o padrão de rotina que Jesus tinha. Saindo do batismo, a Bíblia diz que ele foi impelido, né? Impelido, ele foi como que obrigado pelo Espírito Santo a ir para ficar um tempo de jejum, 40 dias, né? Ele esteve lá. Bom, o que Jesus fazia, ele fazia pelo Espírito Santo. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Mas você pode ler,
Ele estava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e libertando os oprimidos pelo diabo. Então, ele tinha uma agenda cheia, mas bem cheia mesmo. Nesses 3 anos e meio, ele não tirou férias, né? Tinha uma obra para completar. E ele dizia, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lá em Sicar, no poço de Jacó, ele estava com fome. Ele se aproximou da mulher samaritana, enquanto seus discípulos foram buscar comida, e pediu água. Ali aconteceu a maior colheita de samaritanos da sua história. E os discípulos chegaram com a comida, como que dissesse, Senhor, come, que a comida está fresca, está quentinha ainda, né? McDonald's frio não é bom e tal. E aí ele falou assim, uma comida eu tenho para comer, vocês ainda não podem saber. É fazer a vontade daquele que me enviou. Até no horário do almoço, Jesus trabalhava, né? E ele tinha prazer nisso, fazia com dedicação. E ele sabia que o tempo era urgente, urgia. Então, ele fazia conforme a sua escala. E você pode ter certeza que ele percorreu aquilo que estava determinado por Deus. Ele em vida como homem, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele percorreu todas as partes de Judéia, Samaria, Pérea, Galileia e Idumeia, as 5 províncias de Israel. Mas não foi em territórios internacionais, digamos. Esteve em Israel. Ele tinha um propósito muito claro, né? Desde o princípio. A mulher Cirofenícia, quando ela pediu para que ele curasse a filha, ele falou, olha, eu não fui enviado tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esse era o planejamento dele. E ele cumpriu todo o seu planejamento, conforme estava determinado por Deus, como ele fez. Amém. Glória a Deus por isso. O Gaio aqui quer saber por que é que Paulo, mudando completamente de assunto aqui, por que é que Paulo orientou que as mulheres não falassem na igreja? A gente até fez uma pergunta para o senhor no programa passado, perguntando sobre a questão da cultura judaica, né? Quando que algo na Bíblia é escrito para a cultura dos judeus e quando que é para os gentios, para nós. Seria específico para as mulheres judias da época? Só elas não podiam falar ou não tem nada a ver? Não, tem e não tem. Então ótimo. Porque Paulo, ele fala em Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 1, eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, né? Agora ele fala assim, olha, eu quero que as mulheres fiquem, não permito que a mulher ensine. Mulher, mas eu já vi pastoras, esposas de pastores ensinando. Tá? O que Paulo está falando é o seguinte, era um momento de lançamento de doutrinas fundamentais da fé cristã. Então elas não deveriam ensinar. Até hoje isso é legítimo. Mulher não encabeça na igreja. Mulher não define padrões doutrinários. Mas elas podem falar, elas falam, ensinam crianças. O que são padrões doutrinários, pastor? Padrões doutrinários são os fundamentos da Bíblia, os fundamentos da fé cristã. E a igreja, quando ela vai ensinar, por exemplo, a videira, nós cremos na certeza de salvação. Isso é um fundamento doutrinário bíblico. Mas quem define isso é o presbitério de governo, é o pastor presidente, o pastor Aloysio, com os demais pastores. Ok? Então isso, o que Paulo não permite é que a mulher exerça a autoridade de homem na igreja. No casamento e na igreja, o encabeçamento é pelo marido. Aí a mulher, ela é uma cooperadora idônea, à altura, mas com papéis diferentes, ok? Nem família, nem igreja pode ser edificado sem as mulheres.
Paulo não está tendo aqui uma manifestação de machismo, não. Ele está falando um princípio divino. Primeiro Cristo, depois a igreja. Primeiro o homem, depois a mulher. É uma questão de ordenação divina, ok? É estabelecido por Deus. Se é estabelecido por Deus, nós obedecemos. Amém. Isso, e vamos obedecer ao Senhor. Vou deixar no ar a nossa próxima pergunta para você ficar pensando a respeito dela. Você pode enviar a sua também. Estou esperando aqui, o nosso WhatsApp é o 9999-72005. E a pergunta que vai ser respondida logo no primeiro momento do segundo bloco é essa daqui, ó, do Richard. Ele está dizendo aqui, ó: um irmão da minha igreja vive em adultério e aí eu repreendi e me disseram que eu não poderia julgar. Afinal, o que é julgar? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta ao programa Tira Dúvidas, segundo bloco abençoadíssimo. E a gente deixou uma pergunta muito boa que eu tô curiosa em saber a resposta. O pastor não me deu uma prévia dela não aqui, porque às vezes eu pergunto para ele no intervalo. E a pergunta aqui, gente, é a do Richard. Ele fala aqui, ó: um irmão da minha igreja vive em adultério. E aí eu o repreendi e me disseram que eu estava julgando. E ele quer saber, pastor, afinal de contas, o que é julgar? Então, melhor do que saber julgar é saber a maneira correta de julgar. Porque você tem o erro evidente. Eu não sei se você está julgando com o erro evidenciado por testemunhos, ok? Ou se ele próprio já falou com você. Provavelmente sim. E você o repreendeu. Não, a exortação ela é bíblica. Carregar a carga uns dos outros também faz parte de exortar. Efésios capítulo 5 fala que um dos pilares para sermos cheios do Espírito Santo é submetermos uns aos outros no temor de Cristo. Mas a questão é, qual a maneira certa de julgar? É o que a Bíblia fala. João reportando o que Jesus disse. Isso está registrado em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Mas pela reta justiça. Qual é essa reta justiça, pastor? Portanto, a palavra de Deus. O lugar comum da reta justiça é a palavra de Deus. Se você julga com base naquilo que está escrito na palavra, agora, o que nós temos que dosar? A maneira. A maneira é importante. A primeira coisa, quando você vai repreender alguém, você tem que ter a firmeza, o respaldo do Espírito Santo. E fale com brandura, trate o erro. Isso é uma coisa importante no julgar. Não julgue a pessoa, julgue o erro dela, ok? Nós não condenamos pessoas, condenamos erros que elas cometem, praticam. Feito isso, você não vai errar o alvo do seu julgamento. Porque Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Agora, o próprio Jesus falou, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Agora, porque o julgamento que Jesus está se referindo, certamente é o julgamento injusto das aparências que passam, das aparências que não são relevantes. Às vezes que Jesus falou com algumas analogias, né? Geralmente tem pessoas que escoam um mosquito, mas engolem o camelo. E Jesus falou assim, antes de você tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Então, são equilíbrios necessários nessa hora. E essas abordagens são importantes. Se você não tiver a abordagem correta, você não promove a justiça de Deus. Geralmente tem pessoas que julgam e não têm o fruto do julgamento aprovado, é porque julga com ira. E Tiago falou, a ira humana não promove a justiça de Deus. Então esses equilíbrios, eles são necessários, são essenciais. Feito isso, você estará julgando de maneira correta.
A gente tem que Amém. julgar em amor, né? Em amor. Uhum. Lá em casa a gente faz alguns julgamentos, assim. Não sei se eu estou correta, mas, por exemplo, eu e as minhas meninas, lá meu marido, eu observo algumas consequências, digamos, que alguém está vivendo e, né, a gente avalia a conduta dessas pessoas. E eu sempre falo, olha, fulano está fazendo essas escolhas, olha aqui o que está acontecendo. Eu quero que vocês observem isso, né, para vocês não repetirem. Eu não sei se estou julgando, né? Não, você, Salomão falou, mais sábio é aquele que aprende com os próprios erros. Não que não seja sábio aprender com o erro dos outros, porque a vida ela é feita de escolhas, ok? Você é livre para escolher, mas não é livre para definir e determinar as consequências das escolhas. Maravilha, pastor. Agora tem a pergunta aqui da Késia. Por que a Bíblia não está escrita em ordem, ou pelo menos não está organizada em ordem cronológica? Ela está distribuída por assuntos, o que torna mais fácil a sua compreensão. Apesar de que alguns livros estão sim na ordem cronológica. Por exemplo, o Pentateuco, ok? Alguns livros, por exemplo, os poéticos, ali envolvendo a partir dos Salmos. Ainda que Jó seja um livro poético, cronologicamente ele está somado ao Pentateuco, porque foi escrito também por Moisés. É provavelmente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, se fosse colocar em ordem cronológica, Jó seria o primeiro livro da Bíblia. Então ela foi distribuída por assuntos doutrinários, o que tornou mais fácil a sua compreensão. Estava falando dos livros poéticos. Salmos, Provérbios, né? Eclesiastes, são livros poéticos que são cronológicos. Tanto o salmista, né, como os sábios, foram 3 que escreveram Provérbios de Salomão. Salomão, Quemuel e o rei Agur. São os 3 escritores de Provérbios. E aí o Eclesiástico, que é de Salomão. Então ali eles obedecem uma cronologia. Cronologia é o tempo, né? Tá, eu estou aqui chovendo no molhado, mas é importante. Se alguém não estiver compreendendo, né? Os evangelhos não estão em ordem cronológica. O primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, ok? 16 anos depois da morte do Senhor. Foi o primeiro livro escrito. Foi narrado por Pedro, transcrito por Marcos. Por isso que ele recebe o nome de Marcos. Mas foi mencionado tudo que está escrito em Marcos. Foi uma entrevista, como a Raquel está me entrevistando aqui com as perguntas. Marcos, entrevistando a Pedro, ele foi discorrendo a respeito do que Jesus ensinou e fez. E dessa maneira você vê... Mas por que colocou Mateus antes de Marcos? Pela questão doutrinária. Porque, por exemplo, em Mateus, Jesus é o rei soberano, ele é o rei dos reis que vai reinar sobre a terra, que reina sobre tudo. Depois tem um contraponto, ele é o rei, mas ele foi o servo sofredor que morreu na cruz. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? E depois vem Lucas, que o manifesta como filho do homem. Lucas testemunha e testifica da humanidade de Jesus. É o único evangelho que mostra Jesus orando por 11 vezes, em 11 lugares diferentes. Lucas demonstra que Jesus dependia de Deus como homem e orava, portanto. E por fim, Jesus se manifesta como o Filho de Deus, ok? E você vê que o conteúdo de João ele é diferente, ele é exclusivo, né? A sua forma doutrinária. Nele não tem parábolas e nele Jesus apresenta os 12 grandes sinais da sua divindade. Não acontecem milagres no Evangelho de João. Acontece grandes sinais, que começa pela a transformação de água
em vinho. E daí por diante. Peraí, qual que é a diferença entre sinais e milagres, pastor? Mais uma pergunta aí. Então, os milagres, acontecia ali, era uma coisa pontual, à parte. Testificava do poder de Jesus. Mas os sinais têm um cunho doutrinário. Jesus transformar água em vinho. É Jesus nos tirando da morte para a vida. Aliás, os sinais de João, todos reportam Jesus saindo, nos tirando da morte para a vida. Isso culmina com a ressurreição de Lázaro, que está no Evangelho de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro não é meramente um milagre, é um sinal prodigioso do propósito da vinda de Jesus e o que Deus vai fazer a partir disso, nos tirar da morte e nos trazer para a vida. Maravilha. Ainda na esfera da cronologia aqui, o Jair quer perguntar, quer saber, é verdade que Jesus nasceu 5 ou 6 anos antes de Cristo? Como assim? Não, na verdade, ele nasceu no dia que nasceu. Ainda bem. Isso aí é porque é uma confusão de calendários na junção e comparação no calendário lunar, que era o calendário judaico, e o calendário solar. O calendário lunar eram 12 meses de 30 dias e ano fechado de 360 dias. 12 vezes 30, 360. Agora, o calendário solar, que é o nosso, que é o que nós usamos, ele tem, inclusive, o ano de 2024, ele é bissexto. Fevereiro por isso que é 29, teve 29 dias, ok? Né? Então, assim, é o calendário solar. Qual que é a diferença na contagem dos anos de um para o outro? Varia. É 4 anos, mais ou menos. Então, de 4 a 6 anos. Por isso que existe essa pequena confusão que se explica porque a cronologia tem essa discrepância. Mas ele não nasceu antes do nascimento dele, não. Tem até uma pergunta, assim, o raciocínio é até o mesmo, parece que foi até a mesma pessoa que formulou essa pergunta, mas a Maura está perguntando aqui, pastor, como assim Deus é 3 em 1? Ela quer saber sobre a Trindade. E Jesus é o Filho, mas também é o próprio Pai. Explica pra gente melhor essa Trindade divina. Então, olha só, isso é tão importante essa pergunta, né? Olha aqui, tem uma referência dobrada. 2 Coríntios 13, versículo 13, onde diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa aqui é a divindade presente numa bênção que é dita, né, nomeada pela igreja e pela tradição como bênção apostólica. Pois bem, Jesus, ele é o Filho gerado de Deus, ok? Não criado, mas gerado por Deus. Jesus, ele em Colossenses 2, versículo 9, diz assim, que nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Quando a gente vê Jesus se tornando homem, portanto, Jesus não se tornou homem unicamente. O Pai e o Espírito Santo, habitando nele corporalmente, descobriram na própria pele o que é ser homem. Porque Deus sabia de tudo, mas não sabia o que era ser homem. Deus sabia o que é ser Deus. Uma vez eu vi uma peça teatral, desculpa te cortar, que mostrava Deus no seu trono, e aí ele retirava a sua coroa, retirava a sua capa e descia. Né? Sim, e aí me faz pensar, né? Foi o próprio Deus que desceu ou era outro que tinha descido? Deus se despiu da sua divindade para ser homem. É lindo isso, né? Deus descobriu, porque Jó falou para Deus assim: o senhor não sabe o que é ser homem, o que é sofrer na pele o que eu estou sofrendo. Você não está por detrás de 2 órbitas oculares. E Deus respondeu à acusação de Jó deitando na mesa da dissecação humana. Nas terras áridas da Palestina, na plenitude dos tempos, ele viveu a humanidade na própria pele, aprendeu pelas coisas que sofreu, aprendeu -se a submeter, sendo soberano sobre todas as coisas.
Porque Deus reconhece e sabe o princípio da autoridade, porque Ele é o autor de todas as coisas. Pô, e Jesus, ele veio, ele deu 3 grandes passos. O primeiro grande passo é esse que a Raquel acabou de dizer, se despiu dos seus atributos incomunicáveis de divindade: onisciência, onipresença e onipotência. Nele habitava corporalmente a plenitude do Espírito. Tudo que ele fez pelo Espírito. Quando a Bíblia diz em Mateus, em Lucas, e em Mateus também, que o Filho também não sabe o dia da volta, ele estava falando na plenitude, na perspectiva de homem. Hoje ele sabe de todas as coisas. Os 3 grandes passos foi, ele abriu mão de ser Deus para ser homem. Não abriu mão, desculpa. Ele abriu mão de atributos para temporariamente viver a experiência da humanidade. Por isso que ele é mencionado aos 12 anos, só aparece aos 30. São 18 anos de anonimato, onde ele se identificou, onde Deus se identificou com a plenitude da humanidade. Passou necessidades, não vou dizer que passou necessidades, mas sentiu sede, sentiu fome, sentiu calor, sentiu frio, sentiu na pele tudo que um ser humano sente. Viu a tragédia humana e entendeu viu de perto o que era necessário ser feito para solução de tudo. E depois ele se tornou homem, ele morreu na cruz. Isso é um grande passo da divindade. Ele mesmo morreu. A justiça divina cobrava a morte para o homem pecador. O que Deus faz? Ele se torna homem e morre. Derrama o seu sangue. Porque o sangue soluciona os problemas cósmicos do universo e da humanidade. O sangue tem esse poder. O sangue e o julgamento da cruz, Jesus foi julgado, mas o diabo foi julgado na cruz e condenado nas suas obras e foi levado à falência dos seus desígnios malignos. E Jesus também, o terceiro grande passo de Jesus foi dedicar o seu nome a nós. Hoje eu carrego o nome de Cristo. Os irmãos que estão aqui comigo, a Raquel, o André, o Edinaldo, o Maurício, nós carregamos a identidade de Cristo. Deus deu um cheque assinado em branco para nós. E nós é que cuidamos do nome do Senhor. Mas assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, veja bem, ó, como que são os estágios da divindade. Ele é um único Deus, é uma única divindade. Não são 3 deuses. Bom, Jesus, ele é a manifestação da graça e do amor do Pai. Quer dizer, porque aí a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Mas o amor de Deus é o próprio Cristo morrendo em nosso lugar. Maridos são bons de falarem as coisas, mas às vezes são ruins na prática. E por isso que a Bíblia diz por Paulo, né? Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar. Se Deus deu graciosamente o seu Filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas graciosamente? Pois é, Jesus é a manifestação do amor do Pai. E o Espírito Santo é aquele que transmite esse amor. Aqui tem a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conecta a toda essa divindade, porque João 16 diz que o Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E depois de salvos em Deus, nos convenceria do amor do Pai e da justiça de Cristo. Essa é a divindade, é um único Deus em manifestações de propósitos específicos a nosso favor. Uau, é maravilhoso. E Jesus, quando estava conversando com o Pai, ele estava falando com ele mesmo? Não. São 3 pessoas. São 3 pessoas em uma só. É a primeira célula do universo, da eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se fosse uma família. É um só.
né? É um Deus em 3 pessoas, né? Esses são os passos dispensacionais da divindade, né? Maravilha. A graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. É Deus se dispensando, é Deus se entregando e vindo ao encontro do homem nessa manifestação cósmica, sobrenatural, divina, eterna, a meu favor e a vosso favor. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Muito obrigada a todos vocês que participaram, enviando as suas perguntas, nos ouvindo também. Se você gostou desse conteúdo, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM, assistir novamente, compartilhar com um amigo, edificar alguém através desse programa, tá bom? Agora chegou o momento da oração. Se você quer receber uma oração, pode dar uma paradinha, faça isso agora. Pai, muito obrigado pela sua bondade manifestada por meio de Cristo Jesus. Senhor, por aquilo que o Senhor falou aqui, pela sua palavra, eu sou estimulado por inspiração a compartilhar essa bênção a todos que nos ouvem. Senhor, se o Senhor nos deu o Senhor Jesus, como o Senhor não nos daria? Não é possível que o Senhor não nos dê todas as coisas de maneira graciosa. Então eu oro aqui por cada família representada, por essa audiência agora, que quer receber do Senhor. Bem-aventurado é aquele que continua em oração. Não por mim, mas por Ele mesmo. Porque agora o Senhor é poderoso para abençoar. Eu declaro que em cada família se manifesta a graça redentora do Senhor. E essa graça é a provisão de todas as coisas. É uma provisão pronta, consumada na cruz do Calvário. O Senhor proclamou de uma vez por todas: está consumado. A obra está pronta. Nós fazemos parte de uma obra concluída, terminada. Portanto, podemos descansar em alegria. Senhor, nessa noite, nesse dia, nesse momento, eu declaro que nós nos apropriamos, aprendemos do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Nós tomamos sobre nós o seu fardo, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Ó Deus bendito, o fardo fala da obra que está sobre nós, que nós temos encargo. Ela é leve, Pai, porque o Senhor mesmo é que a faz. O Senhor nos dá o privilégio de sermos instrumentos, cooperadores da edificação da igreja. Obrigado. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Sim, o jugo do aprendizado, o jugo das coisas pertinentes à divindade, a tua palavra, a igreja, tudo é suave. O que nós aprendemos aqui, aprendemos com alegria, saboreando a boa palavra do Senhor, e essa boa palavra que abençoa a tudo e a todos. Aqueles que confiam e buscam, recebem. Bendito Deus da vida, da bondade, da graça, da comunhão. Oh, nós podemos nos aproximar com confiança. Senhor, nos leva para os passos verdejantes da sua provisão e para as águas tranquilas do seu descanso. Bendito Deus, sacia-nos com a sua bondade, com a sua benevolência. É assim que o Senhor gosta de fazer com aqueles que te invocam. Eles são saciados com a justiça de Cristo. Ó bendito Deus, eu sempre digo, isso é maravilhoso ser lembrado. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém e amém.